Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a ti nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és o aguardo imortal da Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina Da justiça e da concórdia. aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, pra desulta num fervido preto, a alma em festa da nossa cidade, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Boa noite, queridos irmãos, estimados amigos, confrades do Vale de Quiriçá, da Instituição Espírita Meritória de José Alberto, fundada por José Alberto Sacramento, intitulada Nova Era, e ao distinto povo do Vale de Quiriçá, belíssimo vale que eu conheci e passei a admirar. Temos a impressão que estamos na Europa, pelo verdejante, pelas atividades de incorporação de plantios nos jardins, nos quintais que eu visitei. Então, uma demonstração do quanto pode a obra humana interferir no meio ambiente para torná-lo mais agradável, né? Mais harmonioso. Então, esse Vale de Quiriçá, para mim, foi uma grande inspiração. Portanto, é uma alegria estarmos de volta aqui
com um tema que me ofereceram, que é o problema dos placebos, que eu vou explicar o que é, e eu gostaria de reservar um tempo também para voltar ao tema da transição planetária, ante as chuvaradas que assolaram aí a região do Jiquiriçá, causando inclusive muitos danos em uma das cidades. Eu quero dar algumas sugestões para todo o vale, particularmente para os senhores prefeitos. Quanto ao placebo, o placebo é uma simulação de um medicamento que os médicos oferecem aos seus pacientes ansiosos, muitas vezes portadores de doenças psicossomáticas, para que eles se vejam livres de determinada enfermidade. Então os médicos sugestionam que esses pacientes vão ficar bons e dão a ele um remédio inócuo, tipo água com açúcar dos nossos avós, né? E tem efeitos saudáveis no mecanismo mental, porque nós desenvolvemos, sem dúvida alguma, as defesas imunológicas, as defesas orgânicas, a partir da mentalização positiva. Todos os meus livros eu sempre exalto a capacidade do poder positivo, como o Dale Carnegie me ensinou na minha juventude, o poder do pensamento positivo. Então, isso foi demonstrado por um cientista japonês da Universidade de Tóquio, Moro Moto, já falei sobre ele. Ele fotografou com uma câmera especial eletrônica que aumentava milhões de vezes o tamanho das moléculas, 2 jarras de água da mesma origem, da mesma fonte, mas em uma jarra ele colocou uma palavra, pensamentos positivos, na outra ele colocou pensamentos negativos e mandou várias pessoas transitarem em frente a essas jarras e emitirem pensamentos conforme aquela frase, positiva ou negativa. E ao fotografar essas jarras de água, verificou-se que nada de pensamento negativo, as imagens que foram liberadas, né, na tela eram desencontradas, disformes, completamente disformes. Ao passo que a água, as moléculas de água da jarra dos pensamentos positivos ficaram rigorosamente harmônicas, né? Até mesmo assemelhadas a um hexágono, como uma tela de trave de futebol, né? Ou uma colmeia de abelhas. Isso demonstrou o poder da positividade na harmonização. E como o corpo humano ele contém aproximadamente 70% de água, se você pensar positivamente, você vai harmonizar as suas moléculas. Esse talvez seja o maior fundamento da atividade representativa dos placebos que os médicos sugerem aos pacientes que eles vão ficar bons. Há até uma pomada do vovô muito conhecida que as pessoas levam para casa, um tipo Vic Vaporub, e as pessoas passam no lugar que está lesado, doente, e eles sentem uma mudança, uma melhora, uma melhoria. Então, há um outro remédio também, que é simplesmente um papelzinho com o nome da entidade espiritual dobrado, a pessoa engole aquele papelzinho, leva para casa e engole, e aí fica autossugestionada de que vai ficar boa. E opera milagres, porque as nossas glândulas endócrinas, elas têm a propriedade de desenvolver substâncias químicas necessárias ao equilíbrio do corpo físico, orgânico. Então, o pensamento gera mudanças no corpo somático, no corpo fisiológico, no corpo orgânico. Isso é uma constatação científica, no terreno da medicina, não é mais uma questão apenas de fé, como nós antes imaginávamos. Então, o placebo é aquela mãe que alisa a cabecinha do filho febril e diz: você, meu filho, vai ficar bom, amanhã você está livre desta febre. E ao amanhecer, ela deitada ao lado dele, acorda de manhã, não, ele já está sem febre. Então essas coisas todas constituem uma sugestão para nós adotarmos sempre pensamentos positivos. Eu tenho uma tática comigo quando eu me encontro com uma pessoa negativa, falando mal negativamente de um problema, de um fato qualquer, eu digo para ela: e o que é que nós podemos fazer para mudar isso? Eu abrigo
obriga a pensar positivamente, mudar a sua energia. Então, essa é a filosofia do placebo. A doutora Luana Coloca, ela é da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, ela dizia que tinha o poder de formular energias curativas, né, os placebos. A doutora Lene Weise, da Dinamarca, ela dizia que as crises farmacêuticas ocorreram quando os médicos começaram a reclamar da concorrência desleal dos placebos. Mas, na verdade, hoje a medicina adota, inclusive, uma corrente forte que diz que elas devem ser ostensivamente colocadas nos produtos. Isto é um placebo. A pessoa sabe que é um placebo, né, vai tomar, mas sabendo que vai ter um efeito positivo. Então, os rótulos, segundo a Universidade de Harvard, Dr. Ted Kaptchuk, ele declarou isso, que era preciso colocar-se rótulos avisando que tratava-se de um placebo. Né? O Dr. Fabrizio Benedicti, ele é da cidade de Turim, na Itália, ele dizia que é preciso, além disso, haver um relacionamento bom entre o médico e o paciente. Aquela medicina de mais tempo, holística, o médico pergunta sobre tudo, sobre a família, sobre os pais, sobre os filhos, né? Sobre tudo, ele vê o homem como um todo. Holística quer dizer todo, né? da raiz grega, todo. Então a medicina não pode ser compartamentalizada, isolada. Você tem que olhar o homem, viu, Rafael, que está aqui comigo, que é veterinário, futuro veterinário, está me ajudando nessa gravação, né? O médico tem que olhar o conjunto, não é chamado holística. Bom, eu queria deixar esse tema para uma outra aprofundamento, em uma outra oportunidade, mas informando que eu estou lendo agora um livro de um americano, um PhD, um livro best-seller, sobre a terapêutica dos placebos, que nós podemos desenvolver o nosso placebo. Esse médico, ele parte da ideia de que nós geramos uma epigenética, da raiz grega, de dentro para fora, né? Nós geramos uma mudança celular na hora que nós pensamos que vamos ficar bom. E há um livro de um médico, de um psiquiatra norte-americano, ele era coronel aviador, o filho dele teve um câncer nos nódulos cerebrais, e o pai, sabendo que era muito difícil debelar aquele câncer pela sua localização, quando ele chegava em casa do trabalho, deitava-se no sofá, ele era também, tinha sido piloto de avião, ele dizia ao filho: meu filho, o menino tinha 5 anos, vamos fazer aqui uma guerrinha, brincar de um game aqui, uma guerra de aviões. Você topa? Topa, meu pai. Como é? Eu vou o seguinte, eu vou mandar para você uns dardos, né, voadores pela minha mente, e você vai pela sua mente combater e derrubar esses aviões de inimigo, tá certo? Tá, meu pai? Então lá vai o avião, tá na sua frente, agora, em frente. Aí o menino, pá, derrubei, meu pai. Ótimo, o pai aplaudia. E ele passava uma boa parte da manhã brincando com esse menino dessa caça aos aviões fantasmas. E o menino desenvolveu uma atividade. Agora eles estão dentro da sua cabeça, no seu cérebro. Vamos derrubar um a um, tá bem? Tá, meu pai? E aí eu começava a idealizar na mente do menino o combate entre a mente dele, do garoto, e um pretenso avião inimigo ou bombardeio inimigo. E o menino ficou bom, foi um milagre, e o pai escreveu um livro que se tornou best-seller nos Estados Unidos, mostrando o poder da mente. Por isso, por hoje é só. Eu queria entrar no tema que eu falei, na questão mesmo da nossa mudança do plano de provas e expiações para uma nova fase do planeta, que nesses 30 anos aproximadamente, ainda estamos em transição nela, vamos ingressar numa era onde o mal não mais subsistirá. Ele será, né, igualado com o bem, e algumas áreas, algumas mentes superado pelo bem, preparando para a erradicação completa do mal do planeta. Na hora que todo mundo pensar positivo, na hora que todos nós nos amarmos
efetivamente, definitivamente, uns aos outros, como Jesus nos amou, nós estaremos sem chance para o mal proliferar. Haveremos de criar uma energia, uma psicosfera planetária do bem. Essa é a destinação da era de regeneração, onde nós ingressaremos nesses próximos 30 anos. Mas eu convivia com uma amiga nossa chamada Lília Gutierrez, fazíamos reuniões todas as terças-feiras na sua casa, e ela era uma clarividente, a maior que eu já conheci em minha vida. Ela era repórter do Jornal da Federação Espírita, editor-chefe desse jornal, Bahia Espírita, e eu buscava sempre essas novidades para poder fazer matérias para o jornal. E uma delas era Lília Gutierrez. Ela gravava tudo que ela afirmava. Ela disse, por exemplo, a nave espacial Challenger vai explodir e cair. Você imagina a gravidade disso, né? E eu disse, o que é que nós podemos fazer? Ela não sabia, ninguém sabia. E eu passei um telegrama para a Embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília. Eles não responderam. Semanas depois a nave foi lançada e explodiu e matou todos os ocupantes. Lília tinha essas premonições. Ela disse também, um avião de passageiros, um Boeing, será atingido acidentalmente por um míssil e cairá. Isso ocorreu lá na fronteira com o Irã. Um avião perdeu-se, ingressou na faixa aérea do território iraniano, numa época de muita crise entre Irã e Iraque. E esse míssil atingiu o Boeing, matando 380 passageiros, entre passageiros e tripulantes. E Lília então previa, ela gravava, eu vou gravar para não dizerem que eu estou inventando. E tudo que ela falava acontecia semana depois, meses depois. E ela falava também coisas pessoais que a gente tinha certeza que era aquilo mesmo que estava acontecendo. Ela contava tudo. Eu fui convidado para dirigir a penitenciária, lembro de Brito, falei com ela, ela disse, não vá. Você já teve uma encarnação na igreja, encarcerado, preso pelos rituais da igreja lá em Roma, e você vai ter outra prisão agora nesse presídio, você vai sofrer muitas restrições, né? E na sua vida, na sua família, você não está no seu karma passar por isso agora. Eu recusei, a contragosto do secretário de Justiça da Bahia, no governo Valdir Pires, já estava com o decreto pronto para publicar, eu não quero. Mas foi o que houve, então eu nunca quis, nunca pedi, me convidaram, mas a mim não interessa. E o colega que foi para lá, ele passou por um vexame de uma tentativa de fuga com uma faca no pescoço, não é? E daí em diante começou no Brasil uma série de motins em todos os presídios, uma série. Então ela anteviu todos esses acontecimentos. Ela disse, vai haver, você vai mandar investigar o tráfico de drogas, né, que corre os presídios, e aí sua família vai sofrer ameaças e restrições. E eu realmente não atendi o convite conforme ela me sugeriu. Lília também fazia predições extraordinárias para o planeta. Ela dizia que haveria um superaquecimento do planeta, que nós estamos verificando agora. Na Europa, temperaturas acima de 40 graus centígrados. Nos Estados Unidos, devido ao degelo das calotas polares, 42% descongelou. Esses blocos imensos de gelo navegaram pelas correntes marinhas, e ao chegar à linha do Equador, mais ou menos, encontramos com as temperaturas mais quentes, precipitaram chuvas torrenciais, né, aceleraram o acontecimento de erupções vulcânicas, como no Havaí. 2 grandes vulcões estavam parados há muito tempo, voltaram a circular recentemente. Ela falava essas coisas e gravava. Então, ela dizia que o planeta ia passar por uma grande transformação sismológica ou climática, né? Ela dizia que as placas tectônicas, que são as placas que estão nas zonas abissais dos oceanos, elas se mexem ainda, elas iriam se colidir uma com as outras nesse processo de acomodação. E haveria grandes cataclismas, erupções vulcânicas de vulcões no interior dos mares, produzindo ondas, erupções tsunâmicas, que iriam afetar, iriam cobrir as costas dos países do leste, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos, né? Então isso realmente vem acontecendo, o avanço dos mares. Ela falou que o canal do Panamá, que separa a América Central da América do Sul, iria ser rompido pela quantidade, pelo volume crescente de água no Oceano Pacífico, né? Que iria subir
de tal forma que iria romper esse canal e o Pacífico do lado de lá, do lado oeste da América do Sul, iria também subir de volume, mas o maior problema seria realmente nos arquipélagos japoneses, né? E outros também arquipélagos na região do Pacífico iriam ser cobertos pelas águas, uma coisa muito grave. E nós estamos assistindo que tudo isso está acontecendo, desastres atmosféricos de grandes proporções, calamitosos, né? Nos arquipélagos do Pacífico, não só o japonês, mas todos aqueles outros arquipélagos com pequenas ilhas habitadas, elas seriam cobertas, mas que não haveria um dado positivo, muitas mortes, porque antes disso acontecer, haveria tremores que iria advertir e expulsar esses moradores, logo seriam socorridos, transladados. Praticamente o hemisfério norte todo padeceria desses fenômenos. Haveria uma grande evacuação, uma grande migração das populações da China, né? Das populações da Europa, do leste da Europa, né? França, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Todas essas populações sofreriam grandes assédios de águas oceânicas e os povos se mudariam para o hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, onde nós estamos. Praticamente viriam para a América do Sul, não é? Aqui aportariam grandes contingentes de chineses, de japoneses. A Amazônia seria toda praticamente ocupada por essas pessoas que iriam trabalhar de uma forma sistemática, de uma forma organizada, a terra, sem destroçar, por exemplo, a madeira, né, a floresta, mas poderiam explorar o subsolo da Amazônia, que é muito rico em ouro, muito rico em nióbio, tem 2% do nióbio mundial, muito rico em urânio, por exemplo, para uso atômico. Então, seria explorado principalmente pelos japoneses, de forma ordeira. Os chineses viriam, também os habitantes da Rússia, daqueles países eslavos todos, né, da média Europa e a Europa do Sul, eles também seriam afugentados para a América do Sul, acolhidos no Nordeste do Brasil, né, como irmãos. Por isso que nós sabemos que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, no dizer da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui nós professamos o cristianismo e o novo cristianismo, o cristianismo redivivo, a boa nova que Jesus anunciou, que pediria ao Pai para que nos mandasse um novo Consolador, que realmente foram os Espíritos, né, no século XIX, com a edição em 1857 do Livro dos Espíritos e todos os demais livros do Pentateuco de Kardec, ditado pelos Espíritos Superiores. Uma terceira grande revelação, uma terceira grande mensagem para consolidar, né? Primeiro veio Moisés com seu decálogo, os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, onde eu estive, né? Mas não subi. Graças a Deus não teria coração para subir 4 horas de subida à noite, por causa da alta temperatura. Os colegas que tentaram subir, a metade ficou no meio do caminho. Realmente, eu não sei como é que Moisés aguentou. Mas a terceira revelação que Jesus anunciou está aí, pela obra de Kardec, no século XIX, mas continuou pela obra de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, e pela obra de Divaldo Franco, da veneranda Joana de Ângeles, que ela agora escreveu uma série de livros, né, à luz da psicologia, né, a série psicológica de Joana de Ângeles, nos domínios da mente, esclarecendo realmente os fenômenos da mente. Hoje a psicologia tem um grande papel no equilíbrio das pessoas. Eu fiz 2 cursos de pós-graduação em psicologia, na parte de regressão a vidas passadas, um deles, e o outro na PCC, Psicologia Comportamental, né? Que é uma nova escola psicológica. O seu fundador faleceu, um americano, faleceu no ano passado, mas a escola prosperou, porque ela, através da regressão, ela atinge um problema lá atrás e ele trabalha naquele mesmo momento, o psicólogo ou psiquiatra, aquele problema juntamente com o paciente,
discutem juntos o problema e se propõem soluções. E quem vai aceitar a solução é o sujeito, a pessoa que está sendo hipnotizada, levada a uma regressão, um estado hipnótico, a um estado de alfa, para poder ir lá atrás buscar aqueles problemas, até mesmo nas vidas anteriores ao nascimento, chamadas vidas intrauterinas e outras vidas passadas. Eu já tive conhecimento de algumas encarnações passadas, minhas, graças a Deus, nenhuma delas foi dolorosa do ponto de vista de eu ter que reparar coisas, pelo menos não me foram mostradas nessas 5 ou 6 reencarnações, e é pela psicologia, pela regressiva, é que nós chegaremos, pelo trabalho da mente, chegaremos a essa absolvição, porque a culpa é um dos fenômenos mais graves do ser humano, o sentimento de culpa, que ele não sai da gente quando nós não nos absolvermos. Enquanto você não chegar à conclusão que você não deve mais, como é que você vai fazer não dever mais, se muitas vezes a pessoa que você ofendeu já não está mais no planeta, na Terra? Então você vai fazer o bem sem olhar a quem. Quem praticou aborto, ele vai fazer uma ajuda a uma criança, ou a várias crianças. Eu recebo aqui diariamente dezenas de propostas religiosas para colaboração com obras de assistência às crianças. Eu gosto de ajudar, embora não me sinta tão culpado, mas eu ajudo, não custa nada. É uma coisa que a gente faz com muita alegria, atender os idosos e atender as crianças. Então, a transição planetária das mudanças geológicas, climáticas que o planeta vai suportar, e teremos que fazer também mudanças no nosso microcosmo, no nosso ser, paritariamente, par e passo. E essas mudanças cabem a cada um de nós. Divaldo tem um programa espetacular chamado A Paz em Você, que ele já trabalha com isso em 34 cidades no Brasil e em 17 países também. E agora, no dia 19 de dezembro, ele fez até com a participação de Ivete Sangalo, houve através da TV web, câmera da Mansão do Caminho, que meu filho Júnior dirige, atingiu mais de 100 mil pessoas, esse trabalho no dia 19 de dezembro, essa palestra que ele faz com uma multidão lotando o Campo Grande, a Praça 2 de Julho aqui em Salvador. De forma que a gente vê que a paz é um convite a você encontrar a paz em você mesmo. Eu sempre gosto de contar uma história de um homem que estava na sua banca de revista e chegou um desafeto e começou a desacatá-lo, xingá-lo de toda forma, de todo jeito, e os clientes que estavam ali comprando ficaram atônitos, vendo que o homem não reagia, não respondia àquelas ofensas, e o ofensor falou até se cansar. Quando ele se exauriu mesmo, deu as costas e foi embora, e os clientes perguntaram ao dono da banca: mas você não disse nada? Ele disse: não. Ele veio me trazer um presente, eu não aceitei, ele foi embora com o presente. Ou seja, a maldade que ele chegou, ele levou com ele. E o homem que seria o ofendido não guardou nada no coração, compreendeu aquele homem deslocado, o perdoou naturalmente, porque o perdão, como Jesus nos ensinou, tem que ser exercitado, 70 vezes 7. É uma metáfora para explicar. Infinitamente devemos perdoar, porque o perdão significa você erradicar do seu coração qualquer mágoa. Porque quando você guarda mágoa, você se ofende. Eu não posso ver aquele fulano de tal, aquele desafeto que o coração chega aqui na boca. Então você precisa se libertar, que muitas vezes o desafeto nem se lembra mais de você e você está cultivando aquele rancor, aquele ódio e desenvolvendo toxinas no seu interior. Então essa transição planetária também nos incita a uma reforma íntima. Se vamos mudar a índole do planeta, vamos mudar a índole das pessoas que habitam esse planeta. Seremos espíritos melhores. Precisamos ser muito melhores do que somos hoje e do que fomos ontem. Então esse é o reclamo que eu trago nesta noite, nesta gravação que eu estou fazendo, para ser levada no sábado próximo para todos os ouvintes. E dizendo quanto ao problema das chuvas lá no Jiquiriçá, que eu prometi falar, eu tenho um projeto de uma represa, não precisa colocar um gerador de energia, só a represa. Então essa represa, quando vem muita chuva na cabeceira, aquelas trombas d'água na cabeça, a água vai jorrar com muita força. Então a represa vai segurar essa água e ao invés de crescer lá para baixo, seguindo
a inclinação do solo, ele vai se alargar para os lados, vai formar um lago. Quanto mais água, mais esse lago ficará mais comprido lateralmente, e vai permitir a criação de tilápias em cativeiro, com projetos lá do pessoal de Santa Catarina, em gaiolas. Vai permitir você botar placas solares flutuantes no espelho d'água para poder gerar energia, não é, gratuita para as comunidades, as prefeituras, as cadeias, todos os órgãos oficiais das cidades que compõem a região do Jiquiriçá. Todas serão beneficiadas. Então você vai fazer uma barragem só na cabeceira, mas você pode fazer outras pequenas micro barragens, né, em todo o curso, criando pequenos lagos, né, engordando para os lados, um trabalho conjunto em parceria público-privada. Nas laterais desses lagos serão cultivados hortaliças para vender, hortaliças orgânicas, serão cultivados milho para criatório de galinhas, galinha caipira, a venda de ovos mais barata. Então toda a riqueza, né, da água, né, acumulada, dando cobertura a um trabalho nas margens, como foi programado em Pedra do Cavalo. Até hoje não fizeram. Foi feito um estudo minucioso pelo meu amigo Ivan Guanard de Oliveira, né, que era o presidente da Desenvale, para poder um aproveitamento social da Pedra do Cavalo, que fornece água para toda a região de Salvador e agora a micro-região que envolve aqui a capital, Feira de Santana também. Então, essa é uma sugestão que eu dou aos prefeitos, me parece que são 7 municípios, para que eles juntos trabalhem em conjunto, busquem apoio do governo estadual, busquem apoio do governo federal, não é? E aí tragam parcerias para a criação de peixes, né? Criação de lagosta, criação de camarões, criação de tudo, no melhor aproveitamento da água, não desperdiçar essa água no mar, porque essa água vai correndo de cidade em cidade até se desaguar, né, na foz, no mar. Então, a água é uma coisa preciosa, é um líquido precioso. 1/5 do planeta Terra é água, né, o planeta azul. Mas se nós não cuidarmos direitinho, vai faltar água. Na época da seca, São Paulo, a maior metrópole da América Latina, São Paulo padece problema de racionamento de água potável. As represas deles são insuficientes, porque começam a secar. É por isso que é preciso conter os rios com essas microbarragens, né? É uma sugestão de um leigo em matéria de hidrologia, né, de recursos hídricos, mas eu sou um estudioso. Tudo aquilo que diz respeito ao bem-estar humano, eu falo isso em meus livros, são mais de 20 livros, estão todos hoje vendendo muito bem nas livrarias dos shoppings de Salvador, né, shopping center, lá, graças a Deus. E um deles que tem sido muito vendido é Aborte a Depressão, porque a depressão é uma doença do século XXI, produto da nossa ansiedade, do nosso corre-corre, da nossa competitividade. Então geramos quadros de ansiedade, né, patológicos, e quadros também de depressão, que pode ir até o suicídio. De maneiras que é um dos livros que eu tenho tido notícias que tem vendido muito em todos os shoppings, Shopping Bar, Shopping da Bahia, Shopping de Salvador, Shopping da Paralela. Esses são os principais, onde as livrarias me acolheram como escritor de obras de autoajuda, porque eu sou também, como eu disse, pós-graduado em psicologia, e eu sempre dediquei a usar o embasamento doutrinário espírita casado com a psicologia, né? A psicologia. Eu uso o Evangelho de Jesus, que é uma das maiores obras psicológicas, né? O discurso das bem-aventuranças de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, é o maior discurso que já se proferiu. Jesus foi o maior psicólogo, o maior médico, né? E ele, então, nos ensinou coisas que nós não percebemos inteiramente. Eu visitei lá na Palestina, esse lugar onde ele proferiu o discurso, né, das bem-aventurados aflitos que serão consolados, né? Bem-aventurados pobres em espírito, os simples, os mansos, os pacíficos. Essas bem-aventuranças são uma oportunidade da gente realmente sentir que há uma mudança. O relógio parou, só me engano aqui, o meu. Quanto tempo eu tenho ainda? 15. Então,
Voltando então ao problema dos fenômenos atmosféricos no hemisfério norte, fala-se que os eslavos irão ocupar a região tórrida do Nordeste, né? Porque eles vêm de uma região muito difícil da Europa, os eslavos, né? Então, os japoneses, como eu disse, a Amazônia, né? Os países mais desenvolvidos da Europa, como a Holanda, a Alemanha, Itália, França, esses virão aqui para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os chineses preencherão o vácuo, o vazio do centro-oeste, Mato Grosso, né? Do Pantanal mato-grossense, vão plantar arroz, porque eles são hábeis plantadores de arroz e consumidores de arroz. Então lá aquelas alagadiços, né, do Pantanal é um terreno ideal para quem quer plantar arroz. Então o celeiro do mundo, como o Brasil hoje já se apresenta, o maior produtor e fornecedor de carne do mundo, carne de frango, carne de suíno, carne de boi, né, ou de vaca. Então o Brasil hoje é o maior produtor de carnes, mas também é o maior produtor, o segundo maior produtor de soja, né? É um cereal que serve para alimentar porcos, alimentar galinhas, né? E também múltiplos usos, a soja, até leite de soja, né? Também o milho e agora o trigo. Começamos a plantar também trigo, né? Porque a Argentina passou por uma crise, era o nosso grande fornecedor de trigo, farinha de trigo para fazer o pão, porque precisamos dos pães, nós somos grandes consumidores de pães e bolos e de também macarrões, massas em geral, que é preciso a farinha de trigo. Então alguns produtores do centro-oeste baiano, lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, estão mudando alguns plantios de soja em plantios de trigo, né, para ocupar o espaço deixado pela Argentina, que está passando por uma grande crise econômica e agrícola. Eu não sei se vocês teriam algum questionamento, como não está ao vivo, eu ficarei aqui tentando buscar algum aspecto interessante. Já falei da mudança pessoal, a reforma íntima, que é o maior propósito da doutrina dos espíritos, é a reforma íntima. Ele veio para nos ajudar a encontrar um caminho. Esse caminho tem que ser decidido por nós. Não adianta o professor, o psicólogo, o psicoterapeuta dizer faça isso, faça aquilo, se você não estiver imbuído desse real sentimento que você precisa mudar, precisa fazer essa mudança, operar essa mudança em você. Por isso, a reforma íntima é uma imposição sua, né? Por isso que os gregos disseram lá em Delfos: conhece-te a ti mesmo, veja quais são os seus gostos, seus defeitos, suas alegrias, suas tristezas, e vamos tentar corrigir-nos nesta encarnação, para não termos que voltar em uma outra ou outras sucessivas até aperfeiçoar o nosso campo espiritual, para viver uma plenitude do espírito maduro, do homem integral, como diz Divaldo em suas obras de Joana de Ângeles, o homem integral. Então essa é a mensagem desta noite. Eu desejo a todos, né, nesse começo de ano, uma tomada de reflexão sobre a sua vida, o seu passado, o que você conquistou até hoje, o que você fez no passado de bom e de ruim. Vamos nos perdoar, tirar a culpa do que nós realizamos de ruim, fazer o bem para poder tirar essa sombra do passado e vivenciar um homem novo em você, né? Um homem novo em você. Essa é a minha proposta, né? Simples, de um companheiro idoso, com 81 anos, fui presidente da federação, trabalhei no espiritismo por mais de 50 anos e hoje, devido à minha idade, trabalho em casa, no computador, produzindo livros e agora umas revistas chamadas Cartilhas da Vida, com temáticas, vamos dizer assim, concentradas. Em cada uma já temos 5 cartilhas, né? Estão também disponíveis nas livrarias dos shoppings. Então eu também faço um convite para que vocês procurem essas obras, que são obras para você ler, reler, emprestar à esposa, emprestar aos filhos, emprestar à nora. São obras
para serem guardadas, lidas e relidas. Não só a minha obra, não, mas as obras de Chico Xavier, as obras de Emmanuel, as obras, né, de Marco Prisco, as obras de Joana de Ângeles, são obras de autoajuda, são bengalas que nos ajudam a atravessar esse mar de dificuldades, porque nós ainda estamos no planeta de provas e expiações, e a nossa musculatura espiritual vai se fortalecer combatendo, nos esforçando para dar um salto de qualidade em nossa vida, superando essas idiosincrasias que ainda nos assolam no século XXI. Temos que ser um homem bom, um homem honesto, um homem alegre, um homem positivo, um homem e a mulher, quando eu falo o homem e a mulher, né? Positivo, amigo do próximo, capaz de perdoar o tempo todo, nem uma vez, nem 70, nem 70 vezes 7, muito mais, sempre perdoar. E tratar bem ao próximo como nós gostaríamos de ser tratados. A gentileza é uma palavra importantíssima. Seja gentil com o próximo para poder você obter o retorno, né, da gentileza, como um bumerangue. Toda vez que você faz a gentileza, você multiplica o amor. Faça a gentileza, segura a porta do supermercado quando você passa, ou do banco quando você atravessa, segure a porta do carro para uma senhora, uma criança, um idoso entrar ou sair, enfim, faça demonstrações continuadas de gentilezas. Aqui fica então essa minha palavra de afeto, de carinho pelos teleouvintes da Nova Era, agradecendo a José Alberto Sacramento esse convite gentil, né, e sempre me colocando à disposição quando vocês precisarem. Muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.
Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos.